Olá, turma! Na semana passada, nós estudamos acentuação gráfica. Vimos o emprego do acento agudo, do acento circunflexo e do acento grave. Agora vamos dar prosseguimento à competência 1, ao que é necessário para que você leve seus 200 pontos fechadinhos, redondinhos, para a redação Enem, estudando emprego de letras. O S, o C cedilha, o S, S. E também depois o S, o Z, o E, o I, o G, o J, o X e o CH. Vamos começar por uma regra que eu considero maravilhosa. A nossa primeira regra é muito interessante, muito importante. Por quê? Porque é uma regra que vai dar condição de você dominar a escrita, a grafia de centenas de palavras. Vamos a ela. É uma regra muito simples. A regra de emprego do S, SS ou C cedilha, com o som C. Então, eu gostaria de que, para nós entendermos bem essa regra, vocês primeiramente fixassem 5 terminações. Terminação ter, terminação tir, terminação der, terminação dir, terminação mir. TR, TIR, DER, DIR, MIR. Ter, tir, der, dir, mir. Agora que vocês já fixaram, eu vou poder trabalhar com a primeira regrinha. Então, vejam, se eu tenho aqui a palavra conter, o verbo conter, observe que ele termina em ter. Se eu tenho o verbo partir, observe que ele termina em tir, se finaliza em tir. A última sílaba do verbo partir é tir. Se eu tenho o verbo tender, observe que ele se finaliza em der. O verbo pedir em dir e o verbo sumir em mir. Ou seja, nós temos 5 exemplos condizentes com a nossa regra. Temos 5 verbos terminados em ter, tir, der, dir ou mir. Muito bem, gente. E agora nós vamos ter que lembrar o que é uma palavra cognata de outra. O que é um cognato? É uma palavra que está na mesma família de outra ou de outras. Por exemplo, pé, pezinho, pezão, pesada. Outro exemplo, casa, casinha, casarão, casebre, casario. Outro exemplo, pedra, apedrejar, pedregulho, pedrada, pedrinha. Então, são conjuntos etimológicos que têm a mesma origem. Por aí, eu posso dizer a vocês que conter e contenção têm a mesma origem, são cognatas. Posso dizer que partir e partição também são cognatas, que tender e tendência são cognatas, que pedir e petição são cognatas e que sumir e sumiço são cognatas. Então está aí a noção do que é cognato. Muito bem, gente. Vejam só, o TE do verbo conter está também presente no substantivo contenção. O TI do verbo partir também está presente no substantivo partição. O DE do verbo tender está presente no substantivo tendência. O DI do verbo pedir no substantivo petição. Não, Rita, assim, eu discordo. Por quê? Porque no verbo eu tenho DI e no substantivo TI. Calma. Existe na nossa língua e em muitas outras o que se chama de alomorfia. E isso, o que é, Rita C? Essa palavra esquisita. Alomorfia significa outra forma. O D se alomorfa em T. Isso é muito comum na nossa língua portuguesa. Vejam bem, aquela mulher foi transformada em pedra. Isso está, inclusive, na Bíblia, né? Então, a mulher foi, lembram? Petrificada. Eu não digo que ela foi pedrificada. Então, é muito comum essa relação de intimidade entre o D e o T. Então, vamos dizer que o D permanece, sim, com uma pequena mudança que nós chamamos de alomorfia. Então, eu reforço que pedir e petição são cognatos. Vamos assumir e sumiço, também cognatos. E agora, vocês lendo a regrinha, vocês vão compreendê-la melhor. Verbos que têm terminações ter, tir, der, dir, mir, como estes verbos que eu pus aqui,
terão cognatos grafados com C cedilha. Sempre, Rita-C, não. Só se os pares de letras que estão no finalzinho desses verbos permanecerem nos substantivos, adjetivos e outros cognatos. Fácil, né, gente? Agora eu vou aqui trazer uma forma bem prática para você fixar essa regra e nunca confundir com as posteriores, com as que eu vou trazer daqui a pouquinho. Nós vamos escrever aqui a palavra fica, gente, fica. E eu vou reler a regra com vocês usando essa palavra. Eu vou dizer que se a terminação ter, tir, der, dir, ficar no verbo e também no substantivo, fica, não desaparece, né? Nós temos uma letra C nesta palavrinha. Muito bem. Novamente. Eu tenho TE em conter, que se repete em contenção, ou seja, ele fica, ele não desaparece de uma palavra para outra. Nós temos o TI em partir, que fica também em partição. O DE em tender, que fica também em tendência. O DI em pedir, que fica também em petição. Alomorfado, mas fica. E o MI de sumir, que fica também em sumiço. Turma, olhando para esta palavra, fica, vocês estão vendo, visualizando letra C ou letra S? Letra C, Rita-C. Muito justo, então, que nós mantenhamos esse C, não é verdade? Então, contenção com C, partição com C, tendência com C, petição com C e sumiço com C. Ocorre que, em um dos nossos exemplos, o C não ganha a cedilha. Por quê? Porque esse C está antes do I. Quando o C está antes do I, não ganha cedilha. É só C. Mas quando o C está antes do A, do O ou do U, ganha uma cedilha para manter o som C. Então, antes de A, de O e de U, é que nós podemos ter C cedilha. Muito bem. É o caso de contenção, porque o C cedilha está antes do A, de partição, porque está antes do A, de petição, porque está antes do A, e de sumiço, porque está antes do O. Simples, não é? Vamos à nossa próxima regra? Pois aqui está, turma, a regra 2. Para entender essa regra, você deverá ter em mente as mesmas terminações da regra 1. Quais são? Ter, tir, der, dir, mi. TE, TI, DE, DI e MI. Na regra 1, eu disse que nós usaríamos C nos cognatos dos verbos apresentados como exemplos, porque a terminação ficava nesses cognatos. Mas agora, na regra 2, nós vamos usar S, porque a terminação sai, gente, desaparece, some. Observem aqui os exemplos. O verbo prometer termina em TR. E o TE de prometer desaparece da palavra promessa, desaparece da palavra promissor, sai. Então, quando sai, observem aqui uma dica, não é por essa razão, é claro, mas isso vai ajudar vocês. Quando essa terminação sai, você vai usar a palavra como base para escrever a letra S nos cognatos. Não é simples? Rita-se quantos S's? 1 ou 2? Se eu tenho vogal à esquerda e vogal à direita, 2. Se eu só tenho vogal à direita, 1. Se eu tenho duas vogais, uma de um lado e outra do outro, 2 S's. Porque se eu não escrever 2, vai ter som de Z. Se eu deixar um S só aí, eu vou ler promesa e promissor. Então, isso é o que vai determinar se você escreve um S ou 2. Vamos ver o exemplo 2. Permitir. O TI de permitir desaparece da palavra permissão, da palavra permissivo, sai. E aí, olhando para esta palavrinha, o que me vem à mente é o S. Do mesmo modo que na regra anterior, olhando para a palavra fica, o que me veio à mente foi o C, constante da palavra fica. Na palavra suspender, verbo terminado em DE, nós temos o DE que sai, desaparece, some da palavra suspensão. Não falamos suspendeção, nem suspendição. Então, como sai, eu escrevo S.
Observa, turma, que agora eu escrevo só um S. Por que só um? Porque eu não tenho vogal dos dois lados, só tenho vogal depois do S. Nesse caso, um S só. O mesmo acontece em suspensivo. Vamos à palavra expandir, verbo terminado em dir. Observem que o DI sai, desaparece de expansão e de expansivo. Observe também que eu uso o S de sai, apenas um. Por quê? Porque eu não tenho vogal dos dois lados. O mesmo ocorre em expansivo. E agora, por fim, a palavra imprimir. O MI de imprimir desaparece da palavra impressão, da palavra impressora. Sai. E sai me lembra a letra S. Portanto, S. Quantos, gente? 2. Por que 2? Porque eu tenho vogais dos dois lados. Entendido? Não é uma regra simples? Observe que na regra 1 nós precisamos de um maior esforço para a compreensão. A regra 2 já é uma continuidade. Então, fica muito simples compreendê-la. Turma, mais uma vez vamos recorrer às terminações ter, tir, der, dir, mir. Observem que nós temos verbos desta vez que não terminam em ter, tir, der, dir, mir. Eis a razão pela qual eu digo que a regra 3 é um pouco oposta às regras 1 e 2. Eu tenho a fixação dessas terminações, eu tenho as terminações em mir, mas eu vejo que o verbo excetuar termina diferente de ter, tir, der, dir, mir. O verbo construir também termina diferente de ter, tir, der, dir, mir. Rita, se nem precisa mais repetir, eu já memorizei. Quanto mais exercício, melhor. O verbo agir termina diferente de ter, tir, der, dir, mir. O verbo distinguir termina também diferente dessas 5 terminações. E o verbo convocar termina diferente de ter, tir, der, dir, mir. Sim, mas isso me leva a quê? Isso leva você a perceber que existe uma diferença entre esses verbos e os verbos das regras 1 e 2. Existe uma diferença. E quando você olha para a palavra diferença, você vê um C cedilha. Eu sei que não é por isso, né, turma? Mas ajuda você a memorizar. Então, aqui, você tem o C cedilha de diferença em exceção, em construção, em ação, em distinção e em convocação. Entende? Repetindo tudo, às vezes os verbos terminam em ter, tir, der, dir, mir. Quando terminam, eu vou observar se essas terminações ficam nos cognatos. Se ficarem, uso C ou C cedilha. Na palavra fica, existe a letra C. Se saírem, escrevo S, 1 ou 2. Na palavra sair, existe S. E se esses verbos não terminarem em ter, nem em tir, nem em der, nem em dir, nem em mir, aí é a hora da diferença, porque não terminam. E eu escrevo C cedilha. Beleza? Vamos para a próxima regra, porque ela também é importante, embora não tão boazinha quanto essas 3. Bem, aqui na regra 4, nós vamos estudar o emprego do S. Mas agora, esse S não tem som de C, como em sossego, como em osso. Esse S tem som de Z. Por isso, nós vamos aqui ter uma oposição entre S e Z. Vejam bem, aqui nós temos várias regrinhas, vários subitens. No item 4.1, aliás, no subitem 4.1, nós temos a referência ao ditongo. Na palavra pouso, por exemplo, nós temos um ditongo. Esse ditongo faz que nós escrevamos S. No item 4.2, nós temos substantivos cognatos de verbos terminados em NDER e em NDIR. Prender, prisão, confundir, confusão. Então, observem que prender termina em NDER, gente, olha. NDER e confundir em NDIR. Nesses casos, escrevemos S também. Bom, eu havia comentado com vocês que as regras relativas ao ter, tir, der, dir, mir são uma bênção, e são mesmo. Porque você exercita e você fixa. Essas aqui dependem de sua memorização muito mais que as anteriores. Vamos ver aqui o 4.3.
Em substantivos concretos derivados de outros concretos. Por exemplo, o substantivo derivado montanhês, aquele que habita a montanha, deriva de outro substantivo que é montanha. Ambos são concretos. Nesse caso, escrevemos S. Vamos à próxima. Em títulos nobiliárquicos, como princesa, vejam bem, da hierarquia da nobreza, um título da hierarquia da nobreza. Escrevemos S. Em adjetivos pátrios, como chinês, chinesa, dinamarquês, dinamarquesa, também escrevemos S. E em palavras derivadas de outras que já traziam S, como analisar, que muita gente escreve com Z, não é verdade? Mas não é possível escrever analisar com Z na língua culta, porque vem de análise, e análise já é escrita com S. Aliás, as palavras que terminam nos sufixos as, ies, is, iose e oso são escritas com S. Turma, eu trouxe aqui algumas exceções do item 4.6. Batismo se escreve com S, B-A-T-I-S-M-O, mas batizar com Z. Exorcismo se escreve com S, E-X, exorcismo, E-X-O-R-C-I-S-M-O, mas exorcizar com Z. Catequizar com Z, embora catequese tenha S. Hipnotizar com Z, embora hipnose tenha S. Sintetizar com Z, embora síntese tenha S. Dúzia com Z, embora 2 tenha S. E cognatas de dúzia, ou de 2. 13 com Z, embora 3 tenha S. Então, são exceções que vocês devem ter em mente. Eu costumo dizer que essas primeiras exceções, batizar, exorcizar e catequizar, me lembra a igreja, é uma forma de eu memorizar. E costumo também dizer que essas duas palavras, hipnotizar e sintetizar, tem esse Z, esse sufixo izar com Z, devido à consoante de ligação T. Nós temos hipnose, poderíamos ter tido o verbo hipnosar, mas não o tivemos, temos hipnotizar. Nós temos sintetizar, poderíamos ter o verbo sintesar, já que existe síntese, mas não o temos. Então, isso é devido a uma mudança que houve na construção da palavra com a inserção de uma consoante de ligação. É isso aí, turma. Vamos em frente, porque depois nós vamos ter super exercícios e nós vamos conseguir fixar todas essas regrinhas. Vamos à nossa continuação. Continuando aqui com o emprego de SZ, regra 5, use Z agora. Agora é Z. A regra 4 mostrava quando você tem que usar um S. Então, em substantivos abstratos que derivam de adjetivos. Por exemplo, rico, adjetivo, riqueza, com Z. Rijo, adjetivo, rigeza, com Z. Surdo, adjetivo, surdez, com Z. Grávido ou grávida, depende da espécie, né? O cavalo marinho fica grávido, né? O homem fica, o ser humano tem a mulher grávida. Então, grávido, gravidez com Z. Sólido, solidez com Z. E muitas outras palavras. Duro, dureza com Z. Mole, moleza com Z. Belo, beleza com Z. Então, são muitas as palavras, os substantivos abstratos que derivam de adjetivos na nossa língua e são todos escritos com Z. 5.2. Em palavras derivadas de outras que não contêm S. Muito bem, existe algo que nós precisamos considerar na ortografia. É a lei do respeito à etimologia. Então, se uma palavra primitiva já tem um S, eu procuro fazer a derivada com S. Como naquele caso que eu mostrei a vocês. Análise tem S, então analisar tem S. Hidrólise tem S, então hidrolisar tem S. Então, é assim que ocorre. Nós procuramos usar a mesma letra para fazer as palavras derivadas. Vejam. No entanto, existem palavras que não têm S. E quando as primitivas não têm S, eu escrevo as derivadas com Z. Então, em canal, eu não tenho S na última sílaba, por isso canalizar com Z. Observem bem. Em botões, eu quero muita atenção de vocês agora, porque o ideal é você aproveitar todas as letras que você tem. Vamos observar cada letrinha da palavra botões. Tem o BO,
TO com o tio tem o E. Estou aproveitando todas as letras de botões. Observem bem. BO, T, O, tio e E. Usei a palavra inteira. Não, Rita, se faltou o S. Vou usar. Observem. S no finzinho, como na primitiva. S desinência de número, como na primitiva. S pluralizador, como na primitiva. Então, se ele ficava no fim, cumprindo a função de pluralizar, ele continuará no fim, cumprindo a função de pluralizar. Botões. Se você ler só o que eu grifei, você vai ler botões. Então, você aproveitou tudo que tinha na primitiva. Tudo que você já tinha na primeira. E agora você vai trazer um sufixo de fora, que é o sufixozinho com Z. Não existe sufixozinho com S. Então, quando não houver mais o que você aproveitar, você sempre vai trazer de fora, vai recorrer a um acréscimo do sufixo com Zzinho. É isso que ocorre em botõezinhos. Vamos ver agora, gente, a palavra pai no singular. Pai, P-A-I. A palavra pai não tem S. É por isso que o diminutivo é escrito com Z. E vamos ver, por fim, a palavra país, que tem S. Então, país, gente, é uma palavra singular. Esse S de país não está aqui com o papel de pluralizar nada. Então, aqui eu tenho P-A-I-S, palavra singular. Vou aproveitar P-A-I-S, outra vez aqui, e vou trazer apenas o inho sem o Z. Entende? Vou trazer só o inho sem o Z, já que tenho o S. Muito bem. É isso. Vamos encerrar aqui as nossas primeiras orientações sobre o emprego das letras.